Senhor se comportou diante de situações semelhantes quando ele estava fazendo um discurso. E eu quero então que os irmãos vejam aí, leiam comigo, o capítulo 12 do Evangelho de Lucas, do versículo 13 até o 21, uma leitura responsiva, tá bom, irmão? Todos acharam de amém? Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem não constituiu juiz ou partilhou entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei os maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus me diz: Louco, esta noite te perdoará. E o que me separado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Convido os irmãos a ler o nosso versículo-chave, que está no livro dos Salmos, 39, versículos 6 e 7. Os irmãos podem achar o Salmo de número 39, e nós iremos ler dois versículos, que é o 6 e o 7. Todos acharam? Então vamos ler junto, irmão, o nosso versículo-chave aí, Salmo 39, versos 6 e 7. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Nosso Deus, nesta noite, damos graças ao Senhor pela Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo traga aos nossos corações o entendimento da Bíblia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vem sentar, irmãos. Acredito que muitos irmãos chegaram a ver uma entrevista do Nelson Ned num programa do Jogo. Naquela entrevista, o Nelson Ned, já como um cristão, como alguém convertido, ele começou a dar testemunho de como era a vida dele na fama de um dos melhores cantores nossos da década de 70. E ele então disse para o Jogo: na minha época eu tinha os melhores carros aqui no Brasil, trazido dos Estados Unidos, tinha dinheiro, mulheres, usava droga, bebia, mas a minha vida não tinha felicidade. Então chegou ao ponto que eu tinha 3 alternativas, disse o Nelson Neto: ir para o cemitério, ir para o hospício
ou ir para o colo de Jesus. E eu decidi entregar a minha vida a Ele. Hoje eu não tenho todos os dólares que eu tinha, não tenho os carros caros que eu tinha, mas hoje eu tenho a esperança da vida eterna. Este, irmão, foi o testemunho do nosso mini cantor chamado Nelson Neto, que na década de 70 vendeu milhões e milhões de discos por causa de uma música que faz jus até ao que vamos falar para vocês hoje. A música dele dizia que tudo passa, tudo passará aqui neste mundo. Né? Seria esta, irmão, a maior sabedoria de um ser humano se ele pudesse pensar assim. E por isso eu coloquei, irmão, este tema baseado no versículo 20 do texto. Eu escrevi aqui, irmão, desse versículo 20 aqui na Bíblia da linguagem de hoje, porque eu achei curioso, já que as nossas Bíblias aqui, a maioria são a revista atualizada. Eu, ao ler, irmão, geralmente nós, quando vamos preparar uma mensagem, eu digo os pastores, nós lemos em várias versões a Bíblia para entender algumas coisas. E ao ler a linguagem de hoje, irmãos, eu achei interessante esse versículo 20, de onde eu extraí o tema para os irmãos. Na nossa Bíblia atualizada, os irmãos já notaram que Jesus diz assim para o homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Na Bíblia da linguagem de hoje, irmão, você sabe que é uma linguagem, no linguajar popular, né? Vamos usar o termo aí. Na linguagem de hoje diz assim: seu tolo, esta noite você vai morrer. E quem ficará com tudo que você está guardando? Então a linguagem de hoje, ela expressa desta maneira. É como Jesus tivesse dito para aquele homem: seu tolo, esta noite você vai morrer. E quem vai ficar com tudo isso que você está guardando? Irmãos, então nesta noite eu queria ver com os irmãos algumas coisas. E eu coloquei aqui uma introdução curiosa para nós verificar. Jesus se referiu ao homem avarento, chamando ele de louco. E aí eu coloco aqui uma interrogação: por que Jesus chamou ele de louco? Então eu quero, irmão, discorrer com vocês 3 razões por que Jesus chamou aquele homem de louco. A primeira razão é porque aquele homem avarento acreditava que a vida da pessoa consiste nas abundâncias de bens materiais que ele pode juntar aqui. Esta foi a primeira razão. E para alguém no auditório que não sabe o que é avarento, é o homem que ama dinheiro, mas não apenas dinheiro, mas coisas materiais em geral, né? Então, esta foi a primeira razão. A segunda razão, porque aquele homem avarento acreditava que os bens materiais que ele juntava era para ele mesmo. E a terceira razão, irmãos, é porque o homem avarento acreditava que é mais importante se preparar para a vida do que para a morte. Então é importante, irmãos, verificar isto, porque quem denominou este homem de louco é o próprio Salvador das nossas almas. E você aprenderá com a vida deste homem da parábola não seguir o mesmo caminho. Não que você não deve ter bens, trabalhar, mas que você não se torne alguém avarento. Então nós vamos ver a primeira razão por que Jesus chamou aquele homem de louco.
Porque aquele homem, por sua avareza, acreditava que a vida de uma pessoa consistia na abundância do bem que ele poderia ter. Infelizmente, irmãos, essa é uma parte da cultura judaica, né? O judeu cria que ser rico era uma bênção de Deus e ser pobre era uma maldição. Então, por isso, eles trabalhavam dia e noite, dia e noite, dia e noite para ter bens materiais. A primeira coisa que vou ver com os irmãos é que Jesus havia pronunciado em seu discurso neste capítulo 12 aqui, que lemos só a metade dele, a maior necessidade da vida humana. Ele estava denunciando a prática religiosa hipócrita dos fariseus, saduceus e escribas, e em seguida ele diz para as pessoas o que é a maior necessidade do ser humano. Mas aquele homem que sai lá do meio da multidão, ele tão pouco caso fez da sua maior necessidade quando Jesus falou. Veja aí, o verso 8 e o 9 aí do capítulo 12 já lido. Digo-vos ainda, isso é Jesus falando, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará esta pessoa diante dos anjos de Deus. Mas todo ser humano que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Você vê então, irmãos, que o discurso de Jesus era chamar a atenção da multidão para a maior necessidade humana. Confessar o Salvador como Senhor e Salvador da sua alma. Mas eu quero que os irmãos vejam então que um homem sai do meio da multidão, vem até Jesus e procura Jesus. Claro, ele não poderia enganar Jesus, que é Deus, né? Veio a intenção do coração. Mas se fosse eu, um pastor humano, pregando, eu ia supor que o homem estava vindo para entregar a vida dele a Cristo. Mas na verdade, irmão, ele estava procurando Jesus para que Jesus interferisse em uma questão familiar, porque o pai dele havia morrido e o irmão dele não queria dividir a herança com ele. Então veja aí, irmãos, como o versículo 13, nesse ponto, que ponto? No ponto da pregação de Jesus, ali quando ele está pregando e dizendo, olha, a necessidade maior que vocês têm é vocês me confessar como Senhor, porque eu vou confessar o nome de vocês diante de Deus e dos santos anjos. Mas aí o homem sai e diz aqui, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão, veio e falou a Jesus, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Quero dizer para você, irmão, que a minha pregação, diante da pregação de Jesus, ela só tem o mesmo valor no sentido de que eu estou pregando a palavra dele. Mas eu tenho certeza que o poder de persuasão não é o mesmo. Mas você pode notar que mesmo a pregação estando saindo da boca do Salvador, o coração daquele homem, tão sobrecarregado com coisas desta vida, que ele não tinha lugar para as palavras do Mestre. Isto não foi um perigo naquela época, mas é um perigo em qualquer época. O seu coração está sobrecarregado com coisas desta vida. E eu lembro sempre o testemunho do Nelson Nélio. No meu coração, João, não tinha lugar para Jesus, porque o meu coração estava cheio de dólares, de carro, de mulheres, de drogas. E no meu coração só teve lugar para Jesus quando eu esvaziei de todas essas ilusões.
Irmão, o que Jesus fez diante da situação? Jesus repreendeu a atitude errada daquele homem. Ele repreendeu. O verso 14 diz: Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: tem cuidado, homem, guarda o teu coração de toda e qualquer avareza, amor por coisa desta vida, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus, então, olhando para o coração e a atitude daquele homem, ele via que o coração daquele homem estava sobrecarregado com coisas desta vida. E aí Jesus dá esta repreensão, irmãos. Então, a primeira razão por que Jesus chama esse homem da parábola de louco é porque ele cria que a vida da pessoa consiste, circula ou depende dos bens que temos aqui nessa vida. Você lembra da história de rico e Lázaro? Lázaro não tinha nada, mas tinha Deus, e o rico tinha tudo, mas não tinha Deus. Após os dois morrerem, Jesus disse: os anjos vieram buscar a alma de Lázaro e os demônios vieram buscar a alma do rico. Então, irmãos, veja aí que nada substitui na nossa vida a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A segunda razão, irmão, é porque o avarento acreditava que os bens materiais que ele estava juntando era para ele, irmão. E você já notou que esse é o pensamento de todo mundo? Irmãos, olha, a gente lendo as Escrituras, é tão fácil você descobrir que o rico não usufrui do que ele tem. Eu vi uma entrevista na televisão, como você deve ter visto também, um homem dizendo assim: o melhor emprego que tem é ser caseiro de uma fazenda ou de uma chácara de um rico. Todo dia aquele caseiro usa aquelas coisas maravilhosas e ainda ganha um salário para isso. Enquanto o rico passa anos e anos e não pisa lá, só custeando, só custeando. Você note então, irmãos, como é a nossa cabeça. Nossa cabeça é cheia de ilusão. Eu estava até confirmando isso no dia que nós estávamos na fazenda Paraíso do Anauerá, né? O nome da fazenda lá. Na beira do rio Capinha, aquelas palhoças, toda na beira do rio, nós na rede lá e o vento batendo. E o dono da fazenda em cima de um trator, aradando terra lá para plantar capim para o seu gado. E naquele dia, eu não sei se foi para o Júnior, filho do Júpiter, só foi para o Júpiter que eu disse: irmão, olha aí. Por isso que Jesus, tudo que ele queria, ele pedia emprestar para os outros. Porque nós estamos aqui no bem bom e o dono da fazenda no bem ruim lá. Só trabalhando para manter. Irmão, eu vou ver 3 coisas aqui com essa ideia que o homem avarento tinha de que tudo que ele estava juntando era para ele. Jesus então profere uma parábola sobre um homem rico que era avarento. Se você nunca leu, anote aí para você ler depois. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Isto é avarento. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. É Eclesiastes 5:10. Você nunca leu, anote, depois você lê, que lá o capítulo todo vai falar só sobre esse assunto. O verso 16, irmão, diz assim: e Jesus proferiu uma parábola dizendo:
o campo de um homem rico, veja que o homem já era rico, produziu com abundância. O homem era tão rico que ele não tinha mais aonde botar a riqueza. Ele não tinha mais aonde botar a riqueza. O coração daquele homem era cheio com as coisas deste mundo e não tinha lugar para Deus. E o homem diz aí, no verso 17, arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que eu farei? Pois eu não tenho onde guardar os meus frutos. Mas já sei, vou derrubar os meus depósitos, vou construir depósitos maiores, e ali eu vou recolher tudo que eu produzi, todos os meus bens eu vou guardar ali. Agora, irmãos, até aí, tudo bem, hein? Se você pode ser rico, amém. Nada, Deus nunca tem nada contra isso. Abraão era rico, Isaac era riquíssimo, né? Mas só tinha um detalhe para aqueles homens, que você lê nas escrituras: eles não eram avarentos. Deus estava em primeiro lugar na vida deles. Este é o rico que não é avarento. Ele tem bens para a glória de Deus e não para a glória dele. E a Bíblia está cheia de referências sobre isso. A história da igreja também, irmão, está cheia de histórias de homens que foram assim. O avarento, irmãos, a história da parábola de Jesus acreditava que era mais importante ele se preparar para a vida do que se preparar para a morte. Você já notou que esta coisa é real na vida de muitos? Eu acho que vocês já viram aí uma brincadeira aí de pegadinha, em que um homem bate na casa de alguém e diz assim: olha, sua casa foi selecionada e vocês ganharam um prêmio. E aí, quando o homem vem com o carro, o pessoal da casa imagina que o prêmio foi o carro. Mas, para a surpresa deles, quando o cara levanta o capô da mala do carro, eles tiram de lá de dentro um caixão para morro. Aí a confusão está feita, viu? Você sabe por quê? Porque o ser humano botou na cabeça que ele não quer nem ouvir falar nisso. E aí que está o nosso maior engano. Porque para viver, nós podemos até viver sem Cristo. Mas para morrer, é uma loucura morrer sem Ele. Por isso Jesus chamou o homem da parábola de louco. Porque você vê que um homem ateu vive neste mundo, Deus abençoa ele assim mesmo, faz como o próprio Jesus disse: Deus é tão bom que faz nascer o sol sobre justos e injustos, cair a chuva sobre bons e maus. Então aqui nesta vida, se você não quiser dar a mínima para Deus, você ainda assim vai sobreviver por causa da bondade dele, que é muito grande. Agora, na hora de morrer, é outra história. Era isto então que Jesus estava dizendo. E eu quero ver com os irmãos aí. O homem conversava com ele mesmo como se a sua vida nunca iria ter fim. É interessante isso, irmãos. Aí no verso 19. Quando meus novos depósitos estiver cheio dos frutos da minha lavoura, aí eu vou ter uma conversa com a minha alma. O que é conversar com a sua alma? Conversar com você mesmo. Então o homem foi ter uma conversa com ele mesmo. E olha o que ele diz: eu vou dizer para a minha alma, agora eu tenho muitos bens em depósito, e esses bens vão durar muitos anos. Então agora, minha alma, vamos descansar, comer,
beber e se regalar. Irmãos, esse é o pensamento de quem acha que a sua vida eterna já é aqui, o que não é. Aos homens está determinado por Deus, mas no texto, se você quiser anotar, Salmo 90, o homem viverá 70 anos. Havendo vigor, chegará a 80. Daí em diante a sua vida será canseira e enfado. Sabe quem determinou isso, irmão? Foi o Criador. Sabe quando vai falhar isso? Nunca. A vida do homem vai ser desse jeito, porque o Criador determinou que é assim. E quem escreveu esse Salmo 90 foi Moisés. Ele viveu 120, mas ele disse: olha, agora, a partir desse escrito sagrado aqui que eu estou repassando para vocês, o homem viverá 70 anos, havendo vigor, ele viverá 80. Daí por diante, a vida dele será canseira e enfado. Irmão, eu estava pensando, né? E nós brasileiros, tem uma música popular aí nossa que diz que o Brasil é um país abençoado por Deus. E de fato, você sabe qual é a média de vida nossa, de brasileiro? Diga aí, 75 anos, era 72, agora pulou para 75. Ultrapassa até a expectativa bíblica, né, que é 70. Então, irmão, nós não podemos nos iludir que a nossa vida aqui um dia não terminará, porque não é verdade. E nós estávamos aqui na último dia da campanha de oração, chega a notícia para nós: olha, o Gaia morreu, o Gaia teve um infarto. Aí, quem não conhece o Gaia aí, né? Na rua do irmão Chiquinho ali, aquela casa bonita, toda de ladrilho na frente. Nós jogávamos até futebol junto, logo que eu cheguei aqui em Santa Maria. Mas de repente infartou e tchau. Sua alma foi chamada naquele sábado. E não demorou muito, passou o seu cortejo aí, né? E assim vai, como Salomão disse: geração vem, geração vai, geração vem, geração vai. Eu quero ver com os irmãos por que todas essas atitudes insanas, Deus, por todas essas atitudes insanas do homem avarento, Deus lhe chama de louco. Não é loucura ser rico, irmão. Escute bem, para você não interpretar mal a mensagem. É ser louco o homem achar que isso é suficiente para a vida dele. Segundo a revista Forbes, não sei se é esse o nome, o Silvio Santos deixou uma fortuna de 1 bilhão e 600 milhões para dividir entre a sua esposa e as suas filhas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês: e quanto ele levou, irmãos, para a eternidade? Diga aí para mim. Nada. Você sabe por quê? Eclesiastes 5, onde eu pedi para vocês lerem o verso 10, diz: nu do jeito que o homem veio, o homem voltará, e de todo o fruto do seu trabalho nada poderá levar. Isso aí, irmão, é palavra de Deus e vai se cumprir assim. Quando o Bill Gates morrer, vai ser do mesmo jeito. Quando o Gari morrer e não deixar nenhuma bicicleta para o descendente dele, vai também de mão vazia. Porque assim a palavra do Senhor diz. Agora eu vou dizer uma coisa para você maravilhosa, irmão. Jesus então advertiu, após ele falar com a parábola, ele se dirige para o povão e veja o que ele diz. Jesus adverte a multidão que todo ser humano que trocar os valores eternos pelos valores temporários desta vida terminará os seus dias como aquele homem da parábola.
a morte chegará repentinamente, ele não estará preparado para subir para a glória. Porque então, irmãos, que você vê aí, o verso 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmãos, é interessante uma coisa, né? O Pedro era o apóstolo lá impetuoso, os irmãos sabem, né? Não tinha papa na língua, até para perguntar coisas para Jesus. Então, o jovem rico, Jesus disse: olha, vende o que tem, dá aos pobres alguma coisa, tu vai ter um tesouro no céu, depois vem, me segue como teu Senhor e tu terás a vida eterna. Aí o jovem rico virou as costas e foi embora. E Pedro então disse para Jesus: e nós, mestre? Nós não tínhamos muita coisa não, mas nós abandonamos, que nós tínhamos para te seguir. Jesus disse: Pedro, fica tranquilo, e ainda nesta vida, eu vou, todo aquele que deixa casa, bem, por causa de mim, do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Mas isso não é a coisa importante. A importante é que eu vou te dizer agora: no mundo por vir, ele receberá a vida eterna. Irmão, me diga uma coisa: quanto você daria para viver mais um dia? Qualquer homem rico daria toda a riqueza dele para viver mais um dia. E isto, quem falou, irmão, não foi homem. Quem falou isto foi Satanás para Deus, lá no livro de Jó. Quando Satanás foi pedir permissão para ferir Jó com doença, Satanás disse assim: Senhor, o Senhor permitiu tirar os bens dele, ele não blasfemou contra ti. Agora eu digo para o Senhor: o homem dá tudo pela sua vida, deixa eu tocar na saúde dele. Aí o Senhor vai ver se ele não blasfema contra ti. Apesar de que o diabo quebrou a cara, né, com a fé de Jó, mas, irmão, o homem daria qualquer coisa para viver mais um dia. E por que o homem não liga para viver a vida eterna? É por isso que Jesus chama este homem de louco. Não apenas ele, mas qualquer homem que trocar os valores da vida eterna pelos valores da vida terrena. Porque aqui, irmão, tem uma coisa aqui. Você conhece a história do Silvio Santos tanto que eu conheço, né? Ele não sempre foi rico, mas trabalhou, Deus abençoe, ficou rico. E ele pôde usufruir de tudo que ele desse 1 bilhão e 600 milhões até 93 anos de idade. Dali por diante, para quem será? Ninguém sabe ainda, que as suas filhas ainda não fizeram a partida. Só que dele não é mais. Ele só usou 93 anos e tchau. E se você tem 1 milhão, se você tem 100 mil, se você não tem nada, também você só vai usar até completar a sua idade. Daí por diante, irmão, é a riqueza espiritual que vai valer. Por isso eu digo para você mais uma vez: se você quiser viver sem Deus nesta vida, viva. Agora, na hora da morte, não deixe escapar a oportunidade, né? Porque na hora da morte, sem Ele, você é um pobre, miserável, cego e nu. Eu quero concluir com os irmãos, lendo aqui, irmão, o que Jesus mandou João escrever para uma igreja que firmou a sua fé na riqueza. E veja aqui o que o nosso mestre mandou João escrever. Isso não, ele não mandou escrever apenas para aquela igreja lá da Ásia, e hoje o prédio é apenas escombros lá na Turquia, debaixo daquele, de vez em quando um arqueólogo cava e acha lá um pedaço. Mas ele escreveu para que todos nós, de geração em geração, aprendam que coisa desta vida para a eternidade não vale nada.
Ao anjo da igreja em Laodiceia, Apocalipse 3,14, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dize: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e tu nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho-te que de mim, quem está falando é Jesus, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Porque eu repreendo e disciplino há quantos anos? Sê, pois, zeloso e te arrepende dessa ideia errada. Nosso Deus, nesta noite, ó Pai, a Tua palavra, que é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, certamente, ó Deus, penetrou em nossos corações e nossas mentes. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ser homens, trabalhadores, zelosos por nossas famílias, mas que não venhamos trocar os valores eternos, por valores temporários desta vida. Nós rogamos no nome de Jesus. Amém.